Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 7. Nesta aula vamos a começar o nosso estudo de limites. Intuitivamente, o conceito de limite está associado com a noção de proximidade. Vamos ver isso com um exemplo. Consideremos essa função racional f, o domínio dessa função é todos os reais, excluindo o número 1. E então, o que podemos fazer é o seguinte: a função não está definida, vamos supor que está aqui a reta real, não está definida no número 1, mas podemos analisar o comportamento dos valores da função f quando tomamos valores próximos do número 1. Bem, isso vamos fazer de duas maneiras. Podemos nos aproximar de 1 pela esquerda, ou seja, tomando valores de x menores que 1 e cada vez mais próximos de 1. E nesse caso, isso está ilustrado nessa tabela. Estamos vendo que x está tomando valores menores que 1, mas esses valores estão crescendo e ficando cada vez mais próximos de 1. E nesse caso, para esses x, temos os valores pela função f, e quando vemos que x se aproxima de 1 pela esquerda, vemos que os valores da função estão ficando cada vez mais próximos de 5. Similarmente, agora, se nos aproximarmos de 1 pela direita, ou seja, com valores maiores que 1, vemos que os valores da função também estão ficando cada vez mais próximos de 5. Então, dessas duas tabelas, a gente pode concluir, tá, de maneira intuitiva o seguinte, que quanto mais próximo x estiver de 1, mais próximo de 5 estará a função. Bem, isso podemos reescrever como essa afirmação número 1, de que podemos tomar os valores da função f tão próximos de 5, isto tanto quanto desejarmos, se tomamos x suficientemente próximos de 1. Então, essa afirmação é precisamente a ideia intuitiva de limite. Em geral, a gente escreve essa notação, essa igualdade, e lê-se como que f de x tende a L, ou o limite da função é L, quando x tende a A. E que significa essa equação número 1? Que podemos tomar os valores de f tão próximos de L, tanto quanto a gente deseja, desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos de A. Mas note-se que quando temos essa igualdade, não nos interessa saber o valor da função no número A. Pode estar definida f de A, como não pode estar definida. Mas para efeitos do cálculo de limite, não interessa saber se existe o valor de f em A ou se não existe. Simplesmente precisamos conhecer os valores da função para x próximos de A. Bem, então, segundo nosso análise apresentado nas tabelas, a gente pode concluir que o limite dessa função quando x tende a 1 é 5. Agora, aqui vemos um exemplo onde temos uma função definida por partes. A nossa função vai tomar valor 1 quando x é igual a 0. E depois temos, para x distinto de 0, vai estar dada
por uma função cuyo gráfico vai ser essa curva aqui. Tá? Vamos supor que seja uma função que corresponde a f de x. Ok, o que vemos na figura é o seguinte, que quando nos aproximarmos de zero, digamos pela direita, o que acontece com os valores da função? Os valores da função estão ficando próximos de 1. E, similarmente, quando nos aproximarmos de zero pela esquerda, o que acontece com os valores da função? Os valores da função também se estão aproximando de 1. Então, tendo em mente a ideia intuitiva do limite, podemos escrever que o limite dessa função g, quando x tende a 0, vemos que esse valor limite é 1. E esse 1 não coincide com o valor da função em 0. Vimos que o valor em 0, bem, desculpem, aqui era 0, né? O valor em 0 era 0. Então, e isso não coincide com o valor da função em 0. Tá? Então, esse exemplo é simplesmente para reforçar o fato de que no cálculo do limite de funções não interessa saber o valor da função onde a gente está calculando o limite. Bem, depois esse comentário 1 está relacionado com o que acabei de mencionar, de que pode acontecer que tenhamos essa afirmação, tá? Bem, já vimos intuitivamente que o limite dessa função quando x tende a 1 era 5, e agora estamos definindo uma função por partes, sendo que h vai ser f de x, isto para x distinto de 1, e vai ser 0 quando x for 1. Então, o limite dessa função quando x tende a 1 vai ser x tende a 1 significa que estamos tomando valores de x próximos de 1 e distintos, né? Obviamente. Então, quando x é distinto de 1, temos que nossa função está dada por f de x. Então, h de x, quando x é distinto de 1, toma f de x, e esse limite é 5. E, obviamente, h de 1, seu valor é 0, tá? E vemos que não se está cumprindo que h de 1 seja igual que o limite de h quando x tende a 1. Muito bem, então essa afirmação número 1 é a ideia intuitiva de limite. Agora, se a gente tenta apresentar uma definição mais formal, usando mais notações matemáticas, bem, a gente tenta reescrever essa afirmação da seguinte maneira. Vamos usar agora o valor absoluto. Note-se que a afirmação 1 falava de que podemos tomar f de x tão próximo de 5, tanto quanto desejarmos. Essa frase vai ser escrita dessa forma, que podemos tomar o valor absoluto de f de x menos 5 tão pequeno, tanto quanto desejarmos, e a outra parte da afirmação 1 é reescrita dessa forma. Note-se que a segunda parte da afirmação 1 falava de que tomando x suficientemente próximo de 1. E isso é equivalente a tomar a distância de x a 1 suficientemente pequeno. Se for à direita, bem, teríamos x menos 1. Se for à esquerda, seria 1 menos x, né? E temos aqui o valor absoluto. Ok, então, finalmente, agora, essa afirmação também pode ser reescrita para tentar formalizar nossa definição rigorosa de limite. E para isso usamos essas letras gregas, tá, que aparecem na definição formal de limite. E a afirmação 2 é reescrita de maneira equivalente como essa afirmação 3, de que podemos tomar um número positivo qualquer,
tal que se a gente tenta obter essa desigualdade, isso vai ser válido se a gente for capaz de encontrar um delta positivo, que em geral depende desse número epsilon, que verifique essa desigualdade. Verificando essa desigualdade. Tá? Ou seja, a gente pode fazer isso tão pequeno quanto desejarmos, significa que podemos fazer menor que qualquer número positivo, se existir um delta positivo tal que verifique isso. Ou seja, podemos fazer essa diferença tão pequena, tanto quanto desejarmos, se podemos tomar essa diferença suficientemente pequena. E bem, aqui estamos vendo um exemplo para nossa função modelo, que era a função racional, apresentada, que era, no denominador tínhamos x menos 1, correto? E o numerador era 2x quadrado mais x menos 3. 2x quadrado mais x menos 3. Bem, e usando as tabelas apresentadas, tá? Por exemplo, se a gente toma 0,5 como nosso epsilon, podemos ver que essa desigualdade, que equivalentemente significa essas desigualdades, acontece sempre que x está entre esses dois números, 0,75 e 1,25. Obviamente considerando ou excluindo x distinto de 1, tá? X não pode ser 1. Bem, isso é equivalente a que tenhamos essa desigualdade. Então, vamos obter essa desigualdade se tomarmos x verificando essa condição. Então, para nosso epsilon sendo 0,5, podemos escolher nosso delta sendo igual a 0,25. Então, a afirmação 3 nos permite dar a definição rigorosa do limite de uma função, que, bem, é feita da seguinte maneira. Dizemos que o limite da função f vai ser um número L, isso quando x tende a A, e nesse caso, em notação, temos essa igualdade. Se verificamos a seguinte afirmação, que para todo número positivo, epsilon, debe existir otro número positivo, delta, de tal forma que esa condición aquí implique que a distancia de f para L sea menor que epsilon. Ok? Então, essa definição rigorosa do limite, que, bem, pelo menos temos que ver uma vez na vida, para um curso de cálculo 1. Agora, talvez seja mais prático ter em mente a ideia intuitiva do limite e depois, com as técnicas de cálculo de limite, a gente vai poder encontrar os limites das funções nesta disciplina sem a necessidade de essa definição rigorosa. Tá? A gente vai apresentar técnicas para o cálculo de limite de uma função. Então, por exemplo, em nosso caso modelo, tínhamos essa função e, neste caso, era mais vantajoso simplificar essa função. Tá? Para isso, era preciso ver que o numerador podia ser fatorado, né, dessa forma, ou, bem, fazer propriamente o quociente desses dois polinômios, né, que ia dar como resultado 2x mais 3. Mas tendo em mente de que x não pode ser 1. É por isso que temos essa restrição. Agora, se a gente
hubiese percibido ese fato de que f de x vai ser igual a 2x mais 3 com x distinto de 1, nesse caso talvez fica mais intuitivo saber qual seria o limite dessa função quando x tende a 1, certo? Porque a gente conhece o gráfico, que está aqui nessa reta laranja, e, bem, vemos que a medida que x se aproxima de 1, os valores da função, tá? Os valores dessa função vão ficar próximos de 5, né? E, então, nesse caso, sim fica mais intuitivo de que o limite dessa função quando x tende a 1 vai ser 5. Agora, também essa simplificação ajuda a provar rigorosamente de que temos que seu limite quando x tende a 1 é 5. Ou seja, lembrar que a definição rigorosa era de que devemos ser capazes de, para qualquer número positivo, debemos encontrar um positivo delta tal que essa condição implique que vamos ter essa desigualdade. Agora, se a gente quer ter essa desigualdade, bem, a gente escreve agora de nossa função f na forma simplificada, que seria essa expressão, menos 5, vai nos dar esse termo aqui, que vai ser igual a essa expressão. E se queremos que isso seja menor que o nosso epsilon, né, isso é equivalente a que x menos 1 em valor absoluto seja menor que epsilon meios. Então, note-se que devemos escolher um delta tal que essas condições nos impliquem essa desigualdade. Mas a gente está vendo que isto aqui é equivalente a essa desigualdade. Então, podemos escolher nosso delta positivo, qualquer delta que verifique essa desigualdade. Logo, se tivéssemos que temos essa condição aqui, né, excluindo que x seja distinto de 1, seja maior que 0, devido a essa equivalência, isto vai implicar essa desigualdade. Então, o que estamos fazendo é precisamente verificar de maneira rigorosa esse limite. Tá? Mas somente vou fazer esse exemplo usando a definição rigorosa de limite. Depois, nos próximos exemplos apresentados na próxima aula ou nas próximas aulas, todos os cálculos de limites vão ser com propriedades e técnicas de cálculo. Bem, depois temos um comentário, era sobre limites laterais. Lembra que no exemplo tínhamos que estamos nos aproximando de 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores que 1, ou pela direita. Então, acontece que para algumas funções, quando a gente calcula limites, somente vai ser possível nos aproximar de um lado. Em nosso exemplo modelo, era possível aproximar-se de ambos lados. E, bem, mas quando a gente se aproxima unicamente de um lado, nesse caso falamos de limites laterais. Então, essa notação aqui significa que temos o limite lateral de f à esquerda, quando x tende a A é igual a L. Isso significa que os valores da função, tá, unicamente com aproximações pela esquerda ao número A, esses valores da função tendem para o número L. Agora, se unicamente nos aproximarmos do número A com valores maiores que A, nesse caso falamos de limite lateral à direita. Limite lateral à direita da função f quando x tende a A. Escrevemos dessa forma. E se esses limites laterais à esquerda e à direita de uma função, quando x tende a A, existem e coincidem, nesse caso falamos que nossa função f tem limite quando x tende a A. Note-se que aqui essa notação refere-se que x tende a A pela esquerda ou pela direita, tá? Então,
Temos aqui o A, estamos considerando que X se aproxima pela esquerda e pela direita. Bem, então aqui estamos ilustrando, temos uma ilustração de um limite lateral à esquerda. Note que estamos calculando o limite da f quando x tende a pela esquerda. Pela figura, nossa função somente faz sentido nos aproximar pela esquerda. Agora, na figura da direita, pelo gráfico da função f, vemos que só faz sentido nos aproximar pela direita. E nesse caso vemos que os valores da função estão ficando próximos de L. É por isso que temos essa afirmação aqui. Agora, tendo essa ideia intuitiva de limite ou limites laterais, usando essa figura podemos ver o seguinte, que quando x se aproxima a menos 4 pela esquerda, ¿qué acontece con los valores de la función? Los valores de la función se aproximan a, vean, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Los valores de la función se aproximan a 6. Entonces, a gente puede escribir que el límite de esa función y, función y, cuando x tiende a menos 4, más un límite lateral a izquierda, ese menos indica que es aproximación pela izquierda, vai ser o número 6. Agora, o que acontece se nos aproximarmos a menos 4 pela direita? Então, agora nos aproximamos a menos 4, só que pela direita. Bem, quando nos aproximamos pela direita, vemos que os valores da função estão se aproximando de que valor? Seria 4, né? Aqui é 4. Então, neste caso, temos que os limites dessa função g, quando x tende a menos 4, os limites laterais existem e tem valores distintos. Então, a conclusão seria que o limite da função g quando x tende a 4, tá? Esse limite não existe. Porque os valores da função g não estão se aproximando de um único valor quando x tende a 4. Quando x tende a 4 pela esquerda, vemos que os valores da função se aproximam de 6, mas quando nos aproximarmos de menos 4 pela direita, os valores da função se aproximam de 4. Então, esse limite aqui, quando x tende a menos 4, não existe. Coisa distinta acontece quando calculamos os limites laterais, quando x tende a 2 pela esquerda e pela direita. Quando calculamos esses limites laterais, quando x tende a 2, aqui pela direita, vemos que em ambos casos os valores da função se aproximam de 2. Então, nesse caso, como os limites laterais coincidem, podemos afirmar que nossa função g, seu limite quando x tende a 2 é 2. O que está aqui. Correto? Bem, então aqui isto significa, né, que x se aproxima a 2, já seja pela esquerda ou pela direita, e sempre os valores da função se aproximam de o número 2. E para finalizar, vamos ver uma interpretação geométrica do limite. Bem, vamos tomar novamente nossa função modelo, só que agora vamos escrever essa função como esse quociente, sendo que o g vai ser essa função polinomial. Claramente, se temos g dessa forma, menos 2, temos esse numerador. E vemos que g de 1, se a gente avalia g de 1, é 2, né? Ok, mas essa função, podemos fazer seu gráfico, e está aqui, né? Vai ser essa parábola, essa curva azul, correto? E o ponto 1, 2, porque g de 1 é 2, o ponto 1, 2 está no gráfico da parábola.
Agora, bem, vamos fazer o seguinte. A gente toma outro ponto do gráfico da função g, x e de x. Vamos supor que estamos tomando esse ponto, x e de x. E podemos construir, certo? Temos fixado esse ponto. Podemos construir com esses dois pontos retas, né? Uma reta que passe por esses dois pontos. Agora, dessa forma, fazendo variar x, podemos construir várias retas, né? Essas seriam as chamadas retas secantes. Retas secantes ao gráfico da função g, passando por esses pontos x, y de x e pelo ponto 1, 2. Agora, o interessante é ver o que acontece com essas retas secantes quando x se aproxima de 1. Então, o que vemos é o seguinte. Primeiramente, essa expressão aqui vai ser precisamente a inclinação dessa reta secante, que passa por x, y de x e o ponto 1, 2, certo? Porque, bem, lembrar, né, como a gente encontra a inclinação de uma reta que passa por dois pontos A, B e C, D, a inclinação é o quociente das diferenças nas coordenadas y dividido pela diferença nas coordenadas x. Então, essa função vai ser inclinação das retas secantes. Logo, bem, esse quociente que seria precisamente nossa função f. Então, vemos que esse limite pode ser interpretado da seguinte maneira, que são as inclinações das retas secantes passando por esses pontos 1, 2 e x, y de x tendem a 5 quando x tende a 1. Isto é, ou seja, que as retas secantes passando por esses pontos vão tender a essa reta, tá? E essa reta é, bem, a reta que passa pelo ponto 1, 2 com inclinação A igual a 5. Isso quando x tende a 1. Então, repetindo novamente, vemos que se a gente considera, bem, temos o limite da função f quando x tende a 1, isto era 5, só que estamos vendo essa função f como inclinação de retas secantes. Essas retas secantes estão passando por esse ponto 1, 2 e x, y de x. Então, estamos dando a seguinte interpretação para esse limite, de que esse limite, esse valor limite, vai ser a inclinação de uma reta, tá? E essa reta é precisamente a reta limite das retas secantes. Bem, então, essas retas secantes vão, quando tomamos limite, quando x tende a 1, se o limite existir, vai nos permitir construir uma nova reta que passa por o ponto 1, 2. Bem, e essa reta está apresentada aqui na cor vermelha. E essa reta chama-se de reta tangente ao gráfico da função g no ponto 1, 2. Tá? E, bem, essa reta como é determinada? Lembrar que uma reta é determinada conhecendo sua inclinação e um ponto sobre essa reta. Então, temos o ponto e a inclinação dessa reta é precisamente o limite das inclinações das retas secantes. Então, neste caso, temos que sua inclinação é o limite das retas secantes, passando por esse ponto e por x, y de x. E esse limite quando x, neste caso, tende a 1. Ok? Isso, bem, devido a que
estamos reescrevendo essa nossa função dessa forma. Tá? E, bem, mais na frente vamos ver que esse caso, ou essa interpretação, é em geral para qualquer função. Tá? E isso nos permite definir a derivada. A derivada vai ser precisamente um limite da forma, por exemplo, né? A derivada de uma função no número a, neste caso o a tem que estar no domínio, vai ser limite de f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x tende a a. Y si ese límite existir, ven, ese valor límite es interpretado como una inclinación de a llamada reta tangente ao gráfico da função f no ponto a f de a. Mas isso vamos rever novamente mais na frente. Só queria estar já antecipando bem, essa ideia de como o limite pode ter essa interpretação geométrica. Bem, pessoal, então a gente vai parar aqui e vamos nos encontrar na seguinte aula.